André Mendonça recuou. De repente, sem explicação oficial, sem nota, sem declaração, sem justificativa pública de espécie alguma. E olha, quando um homem com esse nível de poder recua assim, calado, às pressas, como quem apaga rastro, é porque algo deu muito errado. Ou porque alguém descobriu exatamente o que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo, você vai descobrir nesse vídeo. Mas antes disso, me responde uma coisa. Você ainda acha que o golpe era teoria? Que era paranoia? Que era narrativa política de quem perdeu? Porque os fatos que estão vindo à tona agora provam outra coisa. Provam que havia uma operação, com coordenação, com executores, com braço midiático e com um objetivo político muito claro. Neste exato momento, a Globo News está em terceiro lugar na audiência pela primeira vez na história. Jornalistas foram afastados. Um diretor foi demitido. Produtores foram jogados como bucha de canhão. E André Mendonça, que há semanas vinha articulando nos bastidores, simplesmente parou. Tudo ao mesmo tempo. Coincidência? Não existe coincidência nesse nível. A pergunta que ninguém está respondendo com clareza é: o que estava acontecendo que precisou ser interrompido assim, às pressas, sem deixar rastro visível? A resposta conecta uma ala da Polícia Federal, uma emissora bilionária e um plano que estava sendo executado em silêncio até não poder mais. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui vai fazer seu senso de justiça gritar. Nesse vídeo, eu vou ligar todos os pontos para você. Quem planejou a operação? Como ela funcionava na prática? Por que ela falhou? E qual foi o preço pago por cada um dos envolvidos? Porque todo mundo pagou algum preço, só que uns pagaram mais do que outros. E tem uma peça nesse esquema que quase ninguém está falando. Uma peça que, quando você souber, vai mudar completamente o nível do que está sendo discutido aqui. Guarda essa frase. Isso não é história encerrada. Os efeitos ainda estão se desdobrando agora. Enquanto você assiste esse vídeo, as peças ainda estão caindo. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Cidade, estado, que horas são aí? Quero saber onde esse conteúdo está chegando. Agora, feito isso, então vamos continuar. Você precisa entender o que era a chamada Lava Jato 2.0, porque esse nome não é exagero, é descrição. A lógica era direta e calculada. André Mendonça, ministro do STF indicado por Bolsonaro, articulava o acesso de uma ala da Polícia Federal a informações sigilosas de investigações em andamento. Esse material vazava, de forma coordenada, para a Globo. A Globo transformava em pauta, amplificava o ataque ao STF, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, e apresentava tudo como jornalismo independente e corajoso. O objetivo? Destruir a credibilidade do STF. Criar clima de desconfiança nas instituições e abrir caminho jurídico para libertar Bolsonaro e anular os processos do golpe de uma vez por todas. Pensa no tamanho disso. Um ministro do Supremo articulando vazamentos da Polícia Federal para uma emissora de televisão, para atacar um colega de tribunal. Isso não é política, isso é operação. E o PowerPoint fake foi o momento em que a operação foi longe demais. Aquele material exibido no estúdio IN, ligando o nome de Lula ao escândalo do Vorcaro, sem nenhuma prova consistente, não foi erro de produção. Não foi descuido de uma jornalista apressada. Foi o produto final de uma cadeia de decisões conscientes e explodiu na cara de quem a construiu. Pensa bem no que aquele PowerPoint representava. Ele colocava o nome do presidente da República ao lado de um banqueiro investigado por crimes financeiros, como se houvesse uma ligação direta e comprovada entre os dois. Sem documentos, sem provas, sem contraditório. Era o tipo de material que, se não fosse questionado imediatamente,
poderia contaminar a opinião pública, alimentar manchetes durante semanas e criar pressão política suficiente para desestabilizar o governo. Essa era a aposta. Só que o tiro saiu pela culatra, porque as redes sociais responderam antes que a narrativa pudesse se consolidar. Antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa bem rápida. Hoje, muita gente até percebe que tem algo errado, mas na hora de explicar, trava. Falta peça, falta conexão, falta base. Para quem não quer depender da memória ou de vídeo solto por aí, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Agora sim, vamos ao ponto principal. Só que tem gente que ainda acha que foi só incompetência jornalística. Então, eu preciso te mostrar os 3 fatos que provam que não foi. Fato 1. Os vazamentos eram seletivos e coordenados. Durante semanas, só saíam informações que atacavam o STF e o governo. Nada que comprometesse a extrema-direita chegava à imprensa, mesmo havendo material disponível dos 2 lados. E por trás desse esquema, havia interesses de gente muito rica, de executivos milionários do setor financeiro que tinham muito a perder se o STF continuasse de pé e independente. Fato 2. Quando a CPMI teve acesso a vídeos e documentos que comprometiam políticos bolsonaristas, incluindo material ligando figuras da extrema-direita ao próprio Vorcaro, os vazamentos cessaram, imediatamente, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Fato 3. Quando a crise explodiu, a Globo demitiu os produtores. Não os jornalistas responsáveis pelo conteúdo, não os editores que aprovaram, não quem mandou fazer. Os produtores, que são exatamente as pessoas que não têm poder de decisão sobre o que vai ao ar. Sabe o que isso prova? Que havia uma cadeia de comando consciente e que alguém nessa cadeia precisava ser protegido a qualquer custo. Isso não foi imprensa errando, foi imprensa executando. E o que vem a seguir vai mostrar até onde esse esquema chegou. Presta atenção nessa manobra. A Globo construiu uma narrativa de que Alexandre de Moraes tinha relação suspeita com o Vorcaro. O argumento? Ele havia usado um táxi aéreo, uma empresa de transporte aéreo que alugava avião de terceiros, e uma das aeronaves dessa empresa tinha ligação com o banqueiro. Táxi aéreo. Ao mesmo tempo, a mesma Globo silenciou completamente sobre o seguinte: Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil de Bolsonaro; Fábio Faria, ministro das Comunicações; Bruno Bianco, ministro da Advocacia Geral da União. Todos viajaram no avião próprio do Vorcaro, juntos, como amigos pessoais, não em táxi aéreo, no avião do homem, sentados ao lado dele, indo passar o final de semana junto. Vai no site da Globo agora. Procura essa notícia. Não vai achar absolutamente nada. E sabe o que isso mostra? Que a seletividade não era editorial, era política. A Globo não estava cobrindo o escândalo do Vorcaro. Ela estava usando o escândalo do Vorcaro como arma. Mas tem um nome nessa história que conecta tudo de uma forma que os homens ricos do mercado financeiro preferem que você não perceba. Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. O mesmo que aparece em fotos ao lado de Ciro Nogueira, Fábio Faria e Tarcísio de Freitas. O mesmo que mexeu os pauzinhos para que o Vorcaro pudesse abrir o Banco Master, mesmo sendo condenado por crimes financeiros, o que por lei o impediria de ter um banco. Pensa comigo. Um condenado por crimes financeiros que não podia ter banco. Um presidente do Banco Central que abriu uma exceção. Um banco que acumulou 100 bilhões de reais em passivos. E ministros milionários voando no avião desse mesmo homem como se fossem amigos de infância. E o que essa exceção significou na prática? Significou que o Banco Master pôde captar dinheiro de brasileiros comuns, inclusive de fundos de previdência de estados e municípios, com promessas de rentabilidade alta, enquanto acumulava um rombo bilionário que agora ameaça prejudicar
quem nunca teve nada a ver com esse esquema: trabalhadores, servidores, aposentados, gente que confiou no sistema e não sabia que o sistema havia sido dobrado por quem deveria protegê-lo. É isso que a Globo não explica quando fala do Vorcaro. Porque explicar isso levaria a perguntas que ela não quer responder. Isso é coincidência ou é teia? E o motivo de tudo isso é mais simples do que parece. Bolsonaro solto significa votos. Votos para o candidato dos bilionários em 2026. Sem Bolsonaro livre para fazer campanha, o esquema eleitoral inteiro desmorona. Por isso, o STF precisava ser atacado. Por isso, Alexandre de Moraes precisava ser desmoralizado. Por isso, a Globo entrou na operação. Só que a Globo já vinha enfraquecida antes disso tudo. Perdeu a direita quando Bolsonaro decretou Globo lixo e o bolsonarismo migrou em massa para a Jovem Pan. Tentou migrar para o centro-esquerda, mas esse público nunca confiou de verdade. E quando resolveu se tornar braço do ataque ao STF, perdeu até quem ainda dava o benefício da dúvida. O resultado está nos números. Terceiro lugar na audiência. Pela primeira vez na história. Perdendo para a CNN Brasil e para a Jovem Pan, que também está em queda livre, mas ainda assim ficou à frente. Quando um canal de notícias perde credibilidade, não perde audiência aos poucos, perde de vez. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas foi exatamente quando esse colapso se tornou inevitável que André Mendonça pisou na linha errada. E alguém percebeu. Guarda bem essa informação, porque é aqui que muita gente percebe que sabia do caso, mas ainda não tinha entendido o tamanho dele. Se você quiser deixar isso tudo mais fácil de consultar depois, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Seguimos. Vou te explicar como isso funcionava por dentro, porque é aqui que o esquema fica visível de verdade. Os vazamentos não eram aleatórios. Havia acesso seletivo a investigações sigilosas dentro da Polícia Federal. Esse acesso era controlado por pessoas específicas, e o material que saía seguia uma lógica. Sempre contra o STF, sempre contra o governo, nunca contra a extrema-direita. Quando algo comprometedor para o outro lado aparecia, a torneira fechava. Quando a CPMI teve acesso ao material que comprometia figuras bolsonaristas ligadas ao Vorcaro, os vazamentos pararam, do dia para a noite, e a Globo ficou sem munição. Por que isso aconteceu? Eu analisei as 3 hipóteses mais prováveis. A primeira, o diretor-geral da Polícia Federal finalmente identificou a ala que estava fazendo os vazamentos e cortou o acesso de uma vez. Se for essa, significa que a operação durou tempo suficiente para causar dano real e que a estrutura de controle interno da PF demorou mais do que deveria para agir. Outra possibilidade, e essa é mais perturbadora, alguém dentro da própria PF, que não era lavajatista, percebeu o jogo e começou a vazar material do outro lado também, forçando uma trégua onde ninguém vaza mais nada para nenhum lado. Se for essa, significa que havia uma guerra interna silenciosa dentro da Polícia Federal, com 2 lados usando informação sigilosa como arma, e o Brasil no meio sem saber. E tem uma terceira hipótese, talvez a mais reveladora de todas. Uma única pessoa controlava os 2 fluxos, vazava mais para um lado, bem mais, e quando teve seu acesso removido, o sistema todo travou junto. Se for essa, o nível de controle sobre a informação era ainda mais centralizado e perigoso do que qualquer das outras hipóteses sugere. Qualquer uma dessas hipóteses que for verdadeira, prova a mesma coisa. Havia controle intencional da informação. Isso não é fonte jornalística, é operação. E quando o STF percebeu o que estava acontecendo, sinalizou retaliação. A mensagem foi clara. Se você continuar indo para cima, vamos investigar seus aliados de perto. E André Mendonça tem muitos aliados investigáveis. Muitos. Num país onde investigar o passado de um bolsonarista raiz
quase sempre acha alguma coisa. Essa ameaça não é blefe. O recuo foi imediato. Só que tem um detalhe nesse esquema que vai mudar o nível do que você está entendendo agora. Um detalhe que a imprensa enterrou e que não pode continuar sem resposta. Se essa conexão que acabei de te mostrar fez sentido, deixa o like agora, porque o que vem a seguir é a parte que amarra tudo. Durante toda essa operação, havia um homem sob custódia da Polícia Federal. Um homem que, segundo relatos que circularam na época, sabia coisas. Tinha informações sobre o que estava sendo articulado nos bastidores. E dependendo do que fosse dizer, poderia comprometer pessoas muito poderosas. Esse homem morreu, sob custódia da Polícia Federal. E aqui começa uma série de perguntas que, até hoje, não tem resposta oficial clara. Segundo o que foi apurado e discutido publicamente na época, os policiais responsáveis pela custódia teriam sido indicados por André Mendonça. Isso é um dado que circulou em debate público, não uma acusação confirmada judicialmente. O que se sabe é que a morte aconteceu. O que não se sabe, e nunca foi explicado com transparência, é exatamente o que ocorreu, sob quais circunstâncias, e se houve falha, negligência ou algo além disso. A imprensa cobriu por um dia, 2, no máximo. E então, silêncio. Como se o assunto tivesse sido enterrado junto com o caso. Sem cobrança pública. Sem investigação transparente amplamente divulgada. Sem resposta oficial clara que satisfizesse as perguntas mais básicas. E sabe o que é mais grave? O que se debateu publicamente é que a apuração interna teria ficado sob responsabilidade da mesma estrutura que geriu a custódia. Isso não é acusação. É uma questão de governança que deveria ter sido respondida publicamente e nunca foi. Eu observei esse padrão de perto. Quando um assunto dessa magnitude some da pauta sem explicação satisfatória, a ausência de resposta já é, por si só, uma informação. O esquema tinha camadas que iam além do debate político. E as perguntas sobre o que aconteceu com esse homem ainda estão sem resposta oficial pública. Essas perguntas precisam ser feitas em voz alta, porque a falta de transparência sobre isso não é detalhe. É um problema que o público tem o direito de cobrar. Então, vamos juntar tudo. O golpe era real. Não era teoria. Não era paranoia de quem perdeu a eleição. Não era narrativa política fabricada. Era uma operação, com coordenação entre uma ala da Polícia Federal e um ministro do STF. Com braço midiático numa emissora bilionária, com objetivo político preciso: destruir a credibilidade do STF, abrir caminho jurídico para libertar Bolsonaro e garantir a eleição do candidato dos homens mais ricos do país em 2026. Dos bilionários que financiam bastidores, que controlam bancos e que precisam de um governo alinhado aos seus interesses para continuar acumulando riqueza sem prestar contas a ninguém. Tudo isso enquanto um homem morria sob custódia da Polícia Federal. E as perguntas sobre o que aconteceu ainda estão sem resposta pública. Isso fica claro quando você junta os pontos: vazamentos seletivos, PowerPoint fake, demissão dos produtores em vez dos responsáveis, recuo abrupto de Mendonça, silêncio sobre a morte sob custódia. Cada peça isolada pode parecer coincidência. Todas juntas formam um padrão. E padrão tem autor. E quem pagou o preço? Andréia Sadi. Afastada do programa que comandava. Uma carreira construída ao longo de anos, destruída em dias por uma decisão que provavelmente não foi só dela. O diretor do estúdio INT demitido, sem explicação pública, sem nome, como se ele nunca tivesse existido. Produtores jogados como bode expiatório para proteger quem realmente mandou. Pessoas sem poder de decisão, punidas no lugar de quem tinha. A Globo News. Terceiro lugar na audiência pela primeira vez em décadas, atrás de canais que ela jamais imaginou que pudessem ultrapassá-la.
Uma queda que não foi acidente, foi consequência. E André Mendonça, recuando com o rabo preso, sabendo que qualquer movimento errado abre investigações sobre aliados milionários, que ele não pode se dar ao luxo de expor. Quando um esquema desse tamanho começa a ruir, ele não cai sozinho. Puxa junto todo mundo que estava sustentando. E esse processo ainda está em andamento. Mendonça não vai ficar parado. A Globo ainda tem concessão pública, renovada por um estado que ela tentou desestabilizar. As perguntas sobre o que aconteceu com o homem que morreu sob custódia ainda estão sem resposta pública. E os demitidos que foram usados como escudo estão ameaçando contar quem mandou fazer o PowerPoint. A história não acabou. Ela está só começando a mostrar o que estava escondido. Quem assistiu até aqui já entende esse esquema melhor do que a maioria dos brasileiros. Não é exagero. A maior parte das pessoas ainda está vendo esse assunto pelos fragmentos que a grande mídia escolhe mostrar. E como você viu nesse vídeo, o que ela escolhe mostrar não é neutro. Nunca foi. Então, compartilhar esse vídeo não é fazer um favor ao canal. É fazer a informação circular por fora dos filtros que existem exatamente para impedir que ela circule. É furar o bloqueio narrativo que a Globo ainda tenta manter sobre esse assunto. É garantir que alguém que ainda está na bolha veja o esquema completo, não o fragmento conveniente. Se essa análise fez sentido para você, faz ela chegar em mais gente. Manda para o grupo da família. Manda para o amigo que ainda acha que isso é exagero. Deixa o like para o algoritmo entender que esse conteúdo precisa circular. E ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa história vão acontecer rápido e você não vai querer perder. Agora me responde nos comentários, e eu quero ler cada resposta. Na sua opinião, André Mendonça vai ser responsabilizado pelo que fez? Comenta aqui embaixo. Semana passada, o pessoal de Fortaleza comentou em peso. Valeu demais, galera do Ceará. Vocês são ferozes. E olha, se você quer entender o que vem por aí, o que Mendonça pode fazer agora que recuou, o que a Globo ainda tem na manga e por que 2026 está sendo disputado nos bastidores muito antes de qualquer campanha oficial começar, esse próximo vídeo foi feito exatamente para isso. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. A história continua e o próximo capítulo já está em andamento. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.